vamos dar início a mais uma videoaula do curso livre de extensão de Introdução ao Arduino, com ênfase em aplicações científicas e tecnológicas. Nesta aula 4, em Eletrônica parte 2, estudaremos as relações entre tensão corrente e resistência elétrica, pela lei de Ohm. George Simon Ohm viveu na Alemanha entre 1789 a 1854 e formulou a sua primeira lei de Ohm, que nos traz que a tensão é igual ao produto da resistência pela corrente elétrica. Desta equação, deduzimos também que a corrente elétrica é igual à razão, a divisão entre a tensão e a resistência elétrica. Então, U é igual a tensão ou diferença de potencial medida em volts, simbolizado pela letra V. R é a resistência, em ohms, simbolizado pela letra ômega. E I é a corrente elétrica, em amperes, simbolizado pela letra A. Mas por que precisamos saber isso em nosso estudo? Lembra-se da placa Arduino Uno? Ela possui as portas de entrada ou saídas digitais, configuradas como saída ou entradas por meio do programa, na IDE do Arduino. Precisamos saber inicialmente que cada uma dessas portas admite uma corrente elétrica máxima de 40 miliamperes, ou 40 milésimos de ampere. E a corrente máxima total suportada pelo processador da placa é de 200 miliamperes. Então, a soma das correntes em todas as portas da placa não pode exceder a 200 miliamperes. Como U é igual ao produto da resistência pela corrente elétrica, quanto maior a resistência, para manter essa igualdade, menor deverá ser a corrente elétrica. Por outro lado, quanto menor a resistência num circuito, maior será a corrente elétrica. Considerando que a tensão é o produto da resistência pela corrente elétrica, e na saída digital do Arduino, a tensão é em torno de 5 volts corrente contínua, se a resistência elétrica tender a zero, ou seja, uma saída numa porta digital ser conectada ao GND, ao ground, a referência, ou seja, a resistência elétrica no condutor ser muito próxima a zero, na prática igual a zero, a corrente tenderá ao infinito. Isso causará um curto-circuito. A placa não suportará essa corrente tendendo ao infinito. Aliás, nenhum condutor ou circuito suporta uma corrente elétrica tendendo ao infinito. Naquele exemplo da tubulação na aula anterior, é como se a pressão nos tubos de água fosse excessivamente alta, muito alta, maior do que o tubo pode suportar. Ele romperia, não é? Lembrando do nosso primeiro projeto, na aula anterior, de acender e desligar um LED em tempos controlados, devemos considerar que o LED tem uma tensão nominal de trabalho de aproximadamente 2 volts. A corrente máxima nesse LED tem que ser de 10 a 20 miliamperes no máximo. 10 miliamperes para percebermos um efeito luminoso, que é a função principal de um LED, ele acender. E 20 miliamperes a corrente máxima admissível sobre esse LED. Desta forma, como a nossa tensão
na saída digital é de 5 volts, precisamos de um resistor para provocar uma queda de tensão. Desta forma, a tensão total será a tensão sobre o LED, o L, mais a tensão sobre o resistor, o R. Assim, o R, a tensão sobre o resistor, deverá ser a tensão total menos a tensão nominal sobre o LED. Então, a tensão no resistor será 5 volts, que é a tensão de saída digital do Arduino, menos 2 volts, que é a tensão sobre o LED. Pela primeira lei de Ohm, U é igual a RI. Desta forma, a resistência será a tensão dividida pela corrente. 3 volts dividido por 0,015, 15 miliamperes. Encontramos o valor de 200 ohm. Por isso, nós utilizamos um resistor de 220 ohms, que é o valor comercial mais próximo. Este é um instrumento chamado multímetro, porque serve para medir vários parâmetros. Ele possui 2 pontas, para positivo e negativo quando cabível. Com ele, podemos medir tensão em corrente contínua, como é o caso na placa Arduino, tensão em corrente alternada. Notem que tem 2 escalas, até 200 volts e até 600 volts, neste modelo. Em 600 volts, colocando a escala em 600 volts, podemos, por exemplo, medir a tensão na rede de nossa casa. Em 110 volts, o aparelho indica 115 volts. Conectando na tomada de 220 volts, a leitura nos indica 231 volts. Sempre há uma pequena flutuação. Com ele, também podemos medir a resistência elétrica. Encostando os terminais, dá 0, resistência 0. No caso do resistor que utilizamos em nosso projeto do LED, de 220 ohms, registramos o valor de 215 ohms, uma variação devido à tolerância. Agora vamos realizar medições no circuito que desenvolvemos e montamos na nossa segunda aula. Configurei o programa para o LED ficar 5 segundos ligado e 5 segundos desligado. Medindo diretamente entre a saída digital e o terminal GND, encontramos a tensão de 4,66 volts. O teórico seria 5 volts, mas sempre há uma pequena variação. Agora, medindo a tensão sobre o LED, encontramos 1,96 volts. Lembre-se, o teórico era de 2 volts, muito próximo do valor teórico no nosso cálculo. Medindo a tensão sobre o resistor, registramos 2,69. O teórico era 3 volts. Para medir a corrente elétrica no circuito, precisamos fazer com que ela passe pelo multímetro. Interrompemos a ligação e fazemos a corrente passar pelo multímetro. Registramos 12,2 mA, muito próximo dos 15 mA considerados no cálculo. Para dúvidas, discussões, troca de informações e aprendizagem colaborativa sobre o conteúdo ministrado nesta aula, utilize o fórum disponível no ambiente virtual do curso no Moodle. Até a próxima e bom estudo a todos!